E Mauro, você queria falar sobre a situação do Fernando Diniz, né? Não, foi só um comentário ontem na coletiva dele depois do jogo. Aí o Fernando Diniz começou a falar da dificuldade. Ele começou a adorar a própria pílula, né? Comparar com o Flamengo, né? Aí você fala, não, porque o Fluminense e tal. Eu concordo que ele faz um trabalho com dificuldades em relação a alguns adversários, porque o investimento do Fluminense é menor. Mas a gente não pode esquecer que, por exemplo, o Fernando Diniz jogou no Fluminense em 2002. Já tinha patrocínio da Unimed. Não era um timaço da Unimed, mas já era o embrião daquilo que viria a ser o time que teve vários jogadores importantes. O Fluminense, durante muitos anos, foram 14 anos com a Unimed, ele tinha um patrocinador que pagava os salários mais caros do elenco e colocava jogadores valiosos ali dentro. O Vampeta cansou de jogar contra o time do Fluminense, tem aqueles jogadores todos. Era um time, foi um time que foi campeão da Copa do Brasil, 2 títulos brasileiros, vice da Libertadores, vice da Sul-Americana, fora título do Carioca. Então o Fluminense era forte. E nesse período todo, o Fluminense poderia ter equacionado dívidas, já que tinha alguém bancando o seu elenco principal, montado um CT, não montou. Montou o CT agora, depois da Unimed. Né? E as dívidas só aumentaram. Então, se o Fluminense, onde ele hoje trabalha, não consegue fazer frente como poderia, embora, claro, tenha uma capacidade de arrecadação menor do que do seu rival, é também por conta de erros cometidos no passado. Então, assim, é muito fácil hoje alguém começar a falar, a gente não tem o mesmo poder de fogo do adversário. Mas o que você trabalhou para isso? E aí a gente tem que ficar sempre lembrando, isso é bizarro. O que o Palmeiras fez, o que o Flamengo fez, o que o Atlético Paranaense faz. Esses clubes se organizaram, gente. Tem uma entrevista, eu até recomendo, o Cláudio Prakovic, que foi vice de finanças do Flamengo, deu uma entrevista no Charla Podcast. Tem qualquer tocador desse podcast, tem no YouTube. É uma entrevista excelente, ele conta cada história do que eles encontraram no Flamengo quando assumiram o Flamengo. É um negócio assim, assustador. Algumas eu não conhecia, inclusive. É uma ótima entrevista e serve. E ele usa a expressão que eu gosto muito, que é o remédio amargo. Tomar o remédio amargo ninguém quis tomar. Que é você fazer o quê? Você, vou cortar os despesas, vou equacionar, organizar o clube para depois eu poder nadar de braçada. Aí é muito fácil. Você surfa na onda de um patrocinador que banca tudo durante um tempão, caso do Fluminense. Aí quando passa, agora eu não tenho dinheiro. Sim, mas o que você trabalhou para isso? Agora o Fluminense está tentando fazer isso. Está tentando de novo entrar nos eixos, está lá fazendo na sua gestão com o Mário Bittencourt. Mas por muito tempo ele viveu uma vida que não era dele. É mais ou menos como o cara que casa com uma mulher rica, começa a viver um patamar assim, altíssimo de vida, um padrão altíssimo. Um dia ele se separa quando ele vê, acabou o dinheiro. O Mineiro está um pouco assim. O Atlético Mineiro com os benfeitores também. Então isso tem que ser bem registrado. Porque fica aparecendo... Aí compara, por exemplo, ele compara com o Manchester City, cita o Manchester City, é diferente. O Manchester City você pode comparar com as SAFs, que é o clube que está todo endividado, aí vira a SAF, pega a parte podre, fica para trás. As dívidas, paga a perder de vista. E pega o futebol, o filé mignon, separa o futebol, o investidor chega, paga uma quantia, e nem tem sido grandes valores, né, que eles têm comprado clubes aqui no Brasil, e aí você investe só no futebol, monta um time, começa a gerar receita, aí é mais parecido, porque tem um dono. O Manchester City tem donos, o PSG tem donos. É outra realidade. Eu acho que essa discussão é importante, eu acho que pessoas como o Diniz, que é um cara inteligente, acho que ele tem que refletir um pouquinho sobre isso. Eu acho até que o trabalho dele é muito bom e o Fluminense não estaria onde está sem ele. Independentemente de um tropeço ou outro que o cometa aqui ou acolá. Mas o Fluminense, onde ele trabalha hoje pela terceira vez, uma como jogador e 2 como treinador, está nessa situação por conta de erros cometidos lá atrás. E para quem não sabe, em 2010, o Muricy foi campeão brasileiro com o Fluminense. Xerém, que todo mundo elogia, que revela jogadores, estava em pandarecos. Aí só depois, com o Peter Sinse, que entrou na presidência, ele começa a recuperar Xerém. Depois teve várias questões também, que o pessoal questiona a gestão dele, mas ele recuperou o Xerém, onde surgem esses jogadores todos. A gente falou aqui do Luiz Henrique, tem lá o André e tantos outros que o Fluminense já revelou na sua base. Então, quando a gente fala de gestão de clube, o clube não tem dinheiro, não é por acaso. Tem uma história. Essa história não pode ser esquecida. Você não chegou nessa situação porque simplesmente você foi azarado. Não. Tem má gestão e boa gestão. Olha aí, Vamp, você viveu no Fluminense. Você sabe também tudo que já passou o clube, né? Eu peguei uma fase... Talvez foi a pior fase do Fluminense, viu? O comecinho do pior que será 96, 97 até 99. Não. É uma em situação... 95, aí depois fica pior. Não. Claro, vocês são campeões em cima do Flamengo, o Flamengo do Romário e tal. E são semifinais do Brasileiro. A gente vai voltar pra rádio em 5 segundos. Olha aí o Flávio Prado contente de eu estar interrompendo todo mundo, o Kaique rindo. Acostumado já. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, falando sobre a situação, né, do desabafo aí do Fernando Diniz, que o Fluminense tem menos dinheiro e mesmo assim faz um excelente trabalho. Ele até comparou as folhas salariais, 6 milhões de reais do Fluminense contra 20 milhões de reais do Flamengo, 24 milhões de reais do Flamengo, e a gente falando sobre essa situação do Fernando Diniz. Eu parei de jogar, o único clube que me deve, eu não botei no pau, foi o Fluminense, 3 meses de salário. Nem deixei até pra lá, voltei pra... Te deve até hoje? Nunca, nem botei no pau, voltei pra Holanda
Segui minha carreira. Bota no pau, você pega o dinheiro e aposta. Não, caducou. Aposta, pô. Aposta comigo. Caducou. Passa pra mim. Era um médico lá, como é, Mauro? O nome do médico que era o presidente. Ó, era o Brice Belga, o supervisor. Orcades? Não, era o médico. Orcades foi também. Morreu, já faleceu. Era o presidente do Fluminense na época. Silvio Kelly, Silvio Vasconcelos. Não, era o médico. Ele não aparecia. Que era o Brice Belga lá, que era o supervisor, e tinha o Atum. Teve um que, quando o Fluminense não caiu... O Antunes era o vice-presidente. Teve um Santiago, alguma coisa assim. Arnaldo Santiago. Arnaldo Santiago era o presidente do Fluminense. Dali já começa... Não tinha mas 95 ainda esportivamente ganhou brilhantemente o estadual contra e foi, o Barriga. Semifinal, perdendo aquele jogo fantástico pro Santos. Mas 96 o time é rebaixado, o rebaixamento é cancelado pela confusão do Ivens Mendes. Aí cai de novo em 97 e cai em 98 da B pra C. Ali é o pior momento desse Já começa ali, já começa em 95 ali. Sim. Agora, esse desabafo do Diniz tem também uma parcela de razão, Flávio, porque eu concordo com o Mauro, o clube não se organiza. Mas ele fala do feito dele, né? Dele. Ó, eu tenho pouco dinheiro, mas eu faço esse time jogar. Eu tô disputando no topo da tabela. É isso. Não dá pra comparar Palmeiras e Flamengo com ninguém, mas eles se organizaram. O Palmeiras não, o Atlético Mineiro dá, mas nem mas campo, o Atlético Mineiro, por enquanto, o Atlético Mineiro, por enquanto, é uma Unimed. Você não tem a casa pronta ainda. Então não dá pra saber. Eles têm dinheiro nesse momento, não dá pra saber. Palmeiras e Flamengo, hoje, eles independem de quem esteja no poder. E os dois tomaram remédios amargos. Eu acho que isso é correto. E temos que esperar também que eles continuem ganhando tudo para que os outros deem um jeito de se ajeitar. Não tem que diminuir o tamanho deles, tem que fazer os outros subirem. O Fluminense lançou um livro em homenagem ao estadual, pô. Sim. Aí é duro, hein? Exagero, Aí é demais, hein? Mas depois que botaram a bicicleta do Fred lá na sala, lá de aí troféu, não dá, né? Quem quiser. Botaram uma bicicleta na sala de Eu também acho um pouco demais. Hoje cada vez mais se faz, aliás, era bom se o Brasil lançasse mais livros. Uma bicicleta pendurada no Campeonato Carioca, os caras lançam livro. Não, peraí, Fluminense é mais que isso, gente. Fluminense é mais que isso. Mas assim, por exemplo, aqui é um cara que faz livro, né? Enfim, que trabalha e não é fácil. Legal, e Deus ajude, eu quero que ele faça muito. Só que você pode discutir, não é a mesma grande conquista, não foi, por exemplo, por exemplo, você pode falar, o time de 95, o gol de barriga do Renato não tem livro, mas era um outro momento. Era um outro momento. Valeria. O livro, o gol do Basílio em 77 viveu do Flamengo como eu acho deplorável. 77 você fez estátua pro Basílio, ainda tá mais certo. nós que trabalhamos com isso, ficar lamentando. Pode tirar, faz parte. Tirar é coisa que todo mundo faz, né? Até do Padre Kelmo. Quando se lança livro. Não pode lançar livro. Não, graças a Deus que se lança livro. Eu não tô contra lançar livro. Eu tô achando que Fluminense é muito mais do que fazer um livro de campeonato estadual. Não, só uma coisa. O Corinthians lançou, aliás, um querido amigo, Daniel Augusto Júnior, eu participei de alguns livros do Corinthians. Aliás, eu fiz mais livro do Corinthians sem ser os meus do Palmeiras. Eu tenho mais texto em livro do Corinthians do que livro do Palmeiras. Tá? Então, de novo, clubista não é o cara que assume a paixão como eu sempre assumi. Clubista é um cara que não gosta de um time e distorce contra ele. Então, se tem um cara que pode falar de outros clubes, aqui sou eu. Ponto. E dando essa carteirada... falou bonito, hein? E dando essa carteirada é o seguinte... Lança o livro que você quiser. Sem dúvida. Isso vale, inclusive, para o novo acadêmico Rui Castro, que é um gênio, mas que reclamou do meu livro do Neymar. Não sei falar diretamente de mim, mas reclamou quando eu escrevi o livro do pai do Neymar Júnior. E não estou falando dentro da carteirada só porque é um livro publicado em 20 línguas, e não é porque eu escrevi, porque é dos dois. Né? Mas com 23 anos... Gente, cada um escreve, tem do Justin Bieber. E escrevam, gente, escrevam e, sobretudo, não escrevam. Leiam. Não tem que lançar livro campeão carioca. Cada um pode lançar o livro que quiser. Eu só estranhei que o Fluminense lançasse um livro. Não, mas de novo, o Corinthians, aí é problema do Fluminense. Magnífico. Aliás, eu não tenho a menor simpatia pelo Fluminense. Nenhuma. O Corinthians, todos os títulos de 2008 pra cá, lança livros. E ele tem que lançar mesmo. Eu não tenho a menor simpatia pelo Fluminense. O clube convidado foi o Santa Cruz. Eu acho que Santa Cruz, bem lembrado. Ô, Pirata, deixa eu falar um negócio. Enquanto a gestão desses clubes não acompanharem a grandeza da instituição, esses clubes vão continuar tomando risco no capacete. Isso acontece não só com o Fluminense, isso acontece com o São Paulo, com o Corinthians. São gestões ultrapassadas, são gestões que cabiam para os anos 70, para os anos 80, e olha lá. Então, o Fluminense está em gestão de anos 70, anos 80, o São Paulo a mesma coisa, o Corinthians a mesma coisa. Eles não acompanharam a grandeza da instituição. Quem é que acompanhou a grandeza da instituição? Palmeiras.
Palmeiras acompanhou a grandeza da instituição e está colhendo frutos. Flamengo acompanhou a grandeza da instituição e está colhendo frutos. Então a gente tem que separar bem. Tem que separar o futebol, tem que separar a instituição do futebol do clube no momento. Das dificuldades que tem o clube no momento. Porque o Flamengo é tão grande quanto. O São Paulo é tão grande quanto o Palmeiras. São instituições gigantescas. Só que não acompanharam a grandeza em nível de gestão. E hoje, nós estamos aí no ano de 2022. Aquele que não se modernizar, ele vai tomar risco no capacete. Isso em qualquer segmento, não é só no futebol. Aquele que não se modernizar, ele vai ficar tomando risco no capacete. Então, essa conversa é uma conversa bem profunda. Eu acho que os clubes teriam que acordar para essa realidade. O São Paulo tem uma dificuldade enorme, porque tem conselheiros antigos, conselheiros ultrapassados, que quando você vai falar de SAF lá no São Paulo, os caras arregalam um olho desse tamanho e falam, aqui não. Sabe o que se leva para o conselho no São Paulo hoje? Propostas bancárias. Proposta de um banco, do outro e do outro. Não. Sabe qual é a proposta bancária? Para cobrir dívida. Sim. Então está levando proposta, ó, esse banco está oferecendo essa taxa para gente, esse banco oferece essa taxa, essa taxa. Isso eu sou especialista. Já fui muito endividado na minha vida. Hoje, graças a Deus, não. Mas já fui. Então, quando você pega uma dívida para cobrir, você pega um empréstimo para cobrir, isso vira o quê? Uma bola de neve. Virou uma bola de neve. Então, esses clubes, Fluminense, São Paulo, Corinthians, esses clubes têm bolas de neve. Bolas de neve, bolas de neve, bolas de neve. E vão ficar tomando risco no capacete. Aí você vai ter hegemonia de quem se ajeitou em nível de gestão. É isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Ou acorda, ou o Fluminense acorda, ou São Paulo acorda, ou o Corinthians acorda, ou vão continuar perdendo. Não tem como reverter a situação. Eles vão continuar perdendo. Só existe uma única saída. A atualização em nível de gestão, o que fez Palmeiras, Flamengo e o Atlético, que pegou um mecenas ali, botando uma grana, né? E não botou de graça, porque ele vai querer esse dinheiro de volta, evidentemente. Né? Vai ter arena lá, né? Que a arena não é do Atlético, a arena é do investidor. 2 dos 4 mecenas. Pois é, a arena é do investidor. Vai querer esse dinheiro de volta. Então, quer dizer, é uma alternativa também. Quando entrou dinheiro no Atlético e se fez uma gestão um pouco moderna, os frutos vieram. Com conquista de título, com perspectiva de mais conquistas, se montando um grande time de futebol. É isso, gente. Não tem outra saída, não. Senão vão ficar chorando, vai trocar treinador, vem outro treinador, pega mais um jogador meia boca aqui, outro jogador meia boca ali e não vai resolver o problema.